lecho nafshi, koma lecho vesoni. É a data de 3 de Tammuz, que é a data do passamento do Rebbe, ou seja, a data do Yortzeit do Rebbe, aniversário de falecimento. O aniversário de falecimento de uma pessoa é uma data muito marcante. Aliás, essa data de Gimel Tammuz, ela já era importante há muito tempo atrás. O Tanakh conta para nós que Yoshua, quando ele fez uma guerra para a conquista da terra de Israel, e é um episódio conhecido, que ele conseguiu parar o sol, ele parou o sol, parou a lua, os astros pararam, né, porque o adversário, eles eram um povo muito feiticeiro, um povo que trabalhava muito com a influência dos astros, e quando Yoshua conseguiu parar os astros, eles ficaram completamente confusos e perderam completamente o rumo, e aí a conquista foi mais fácil. E o Tanakh conta para nós, história de 3.000 anos atrás, conta para nós que o dia que Yoshua parou o sol foi dia Gimel Tammuz, dia 3 de Tammuz. 3 de Tammuz é um dia de milagres, um dia assim, Yom Zakai, como é chamado, um dia assim, de zehut, um dia de mérito, um dia especial. O Rebbe, ele está hoje com a gente mais do que ele estava com a gente antes de Gimel Tammuz. Isso aí não é uma afirmação do Chabad, isso aqui é uma afirmação do Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele escreve no Zohar, ele fala que tzadik deit patar, um tzadik, ele vai embora desse mundo, ele se encontra aqui nesse mundo mais do que antes dele ir embora desse mundo. Ou seja, ele tem capacidade, ele tem possibilidade de influenciar, de fazer acontecer as coisas aqui no mundo mais ainda do que ele tinha antes do passamento dele. Qual é a lógica que tem nisso aqui? A lógica é muito simples. Quando o Rebbe estava em Begashmiut, materialmente o Rebbe estava entre nós, o que nós buscávamos quando nós íamos visitar o Rebbe, quando nós íamos falar com ele? Era a parte material dele? Também não era. Era a parte espiritual dele. O conhecimento dele, a espiritualidade dele, o incentivo dele. E isso são coisas que continuam tendo também nos dias de hoje. Pelo contrário, hoje tem mais ainda do que antes. Por quê? Porque antes, quando eu queria chegar no Rebbe, eu tinha que viajar para Nova York. Eu tinha que mandar uma carta. Hoje o Rebbe, ele se encontra dentro da minha casa. Nós sabemos, quem acompanhou o processo todo, nos primeiros anos da Nessiut, o Rebbe, ele atendia as pessoas em audiência particular, toda segunda e quinta-feira. O Rebbe passava a madrugada inteira atendendo as pessoas, dando brachot, dando conselhos, etc. Toda semana, dia de segunda e quinta-feira, o ano inteiro. Depois chegou um momento em que o Rebbe parou com isso aqui. Aí começou a ter yechidut, a audiência particular era sempre depois de Yom HaDepagra, são dias especiais que tinha no calendário no decorrer do ano, datas racídicas, etc. Depois o Rebbe começou a fazer yechidut, sempre depois de Hagim, depois de épocas onde tinham muitas visitas. Depois parou a audiência particular. Começou a ter audiência chamada Yechidut Klali, como o Rebbe atendia todas as pessoas que vieram lá, todos os visitantes, o Rebbe atendia todos juntos. Cada um escrevia a sua carta, entregava para o Rebbe atendia de uma vez só centenas de pessoas. Depois, mesmo a Yechidut Klali, ela também parou e começou a ter o dólar, como é conhecido, que todo dia de domingo o Rebbe ficava horas e horas entregando o dólar, e nessa hora as pessoas perguntavam ao Rebbe alguma coisa, pediam uma brachá. O volume de pessoas que estavam no Rebbe cada semana era muito maior, era muito grande, porque era em frações de segundo o Rebbe atendia as pessoas. Hoje nós podemos consultar o Rebbe no Igros, nas cartas do Rebbe, certo? As cartas do Rebbe é uma coleção de cartas de milhares e milhares de cartas que o Rebbe respondeu para pessoas durante todos os anos da Nessiut, e hoje nós temos esses livros dentro de casa. E quando eu quero perguntar a opinião do Rebbe sobre qualquer assunto, o Rebbe está dentro de casa. Através do Igros eu tenho como consultar, que aliás, isso aqui também não é uma novidade do Chabad,
Isso aqui já é uma coisa muito antiga, essa consulta aos livros é uma coisa muito antiga. Aliás, originalmente isso é chamado Agral, o Goral Agra, certo? O sorteio do Gaon de Vilna. Inclusive é interessante, porque ele era um dos primeiros que fez isso aqui, de pegar o livro de um tzadik, abrir numa folha, assim, aleatoriamente, e encontrar uma resposta para aquela pergunta que ele estava querendo consultar. Então isso aqui é uma coisa que hoje o Rebbe está dentro da nossa casa, nós temos a possibilidade de acesso direto. Isso quer dizer, isso aqui quer dizer que o Rabbi Shimon Bar Yochai falou que o tzadik ele está conosco mais do que em vida. Que em vida eu tinha que viajar, eu tinha que mandar uma carta, agora está dentro da minha casa. Obviamente que nós não queremos dessa forma, nós queremos, como a gente tem a nossa missão na Torá, nossa missão como ser humano, como Yehudi, é fazer dirá betartonim, uma moradia para Deus aqui no mundo da matéria. Então a gente quer as coisas aqui no mundo da matéria, a gente quer o Rebbe entre a gente fisicamente, em corpo, etc., com Bezrat Hashem, com Tchiat HaMetim, com a ressurreição dos mortos, e aqui se verá no Shornefar, todos os tzadikim vão voltar. Então dirá betartonim, a gente quer as coisas aqui embaixo no mundo físico. Mas o Rebbe ainda hoje continua sendo a fonte de influência, a fonte de inspiração para milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Isso mostra como que o Rebbe ele está vivo, ele está forte ainda, influenciando as nossas cabeças, influenciando o nosso comportamento. Tem uma história que é contada que tinha em Paris, tinha um orfanato, que tinham lá as crianças, muitas crianças naquele orfanato, e todo dia aparecia um velhinho lá e levava balas para distribuir para as crianças. Levou um dia, 2 dias, vários dias, então as crianças já ficavam esperando aquele velhinho que vinha, sabiam que numa determinada hora aquele velhinho ia vir trazer balas para eles, e as crianças ficavam alegres esperando o velhinho chegar. Depois de muito tempo se descobriu que o velhinho era o Rebbe. Nos anos que o Rebbe passou em Paris, ele ia distribuir lá balas para alegrar as crianças órfãs que estavam naquele orfanato. Esse é o Rebbe. O Rebbe ele alegrou o coração de uma geração órfã, a geração depois do Holocausto, onde o mundo judaico estava muito, muito deprimido com tudo que aconteceu, com a perda de 6 milhões de judeus. O Rebbe ele foi lá e deu balinha para a gente, ele levantou a moral, ele fez a gente sorrir, ele fez a gente ter orgulho de ser judeu, ele fez a gente ter orgulho de ser um judeu que cumpre Torah e Mitzvot, reveladamente, em público, nas praças, no shopping, em todo lugar. O Rebbe ele alegrou o coração do povo de Israel, levantando eles daquela perda do Holocausto, daquele órfão que nós ficamos depois de uma pancada muito forte que o povo de Israel recebeu. O Rebbe conseguiu levantar de volta a moral do povo. O Rebbe ele fez todos os Hassidim e todo o povo de Israel vibrar junto com ele. Que o Rebbe ele não era uma coisa superficial. O Rebbe ele era, talvez numa palavra só a gente pode descrever, o Rebbe ele era mamesh. Mamesh quer dizer realmente, really, não que ele tinha vontade de ser, ele realmente era. Tem uma história de uma criança que estava no Gan Israel. Gan Israel é a colônia de férias de Chabad dos Estados Unidos, e é uma colônia muito grande, de vários meses, e são milhares de crianças. E uma das coisas que acontecia no Gan Israel é que traziam as crianças para o Rebbe, lá para o Seven Seventh, e o Rebbe falava para as crianças. Os adultos todos saíam da sinagoga, ficavam só as crianças com os madrechim, e o Rebbe falava para as crianças. Então as crianças foram levadas para o Seven Seventh e falaram, que o Rebbe falou para eles, uma sirá, etc. Quando foi no domingo seguinte, era o dia de visita dos pais. E tinha uma criança lá que era filha de um rabino que não era do Chabad, era um rabino de outra linha. Mas a colônia, o Gan Israel era uma coisa muito boa, então ele mandava para lá. E aí o pai no domingo ele chegou com a criança e falou: filho, e aí que tal, como é que você está? Você está gostando? Falou, você não sabe, está ótimo aqui. Mas e que novidade? Falou: olha, nós tivemos uma coisa fantástica essa semana. Levaram a gente lá para a sinagoga do Rebbe. E o Rebbe falou com a gente, pai. Nós crianças, e o Rebbe falou com a gente. Aí o pai falou: não, e o que o Rebbe falou para vocês? Falou: pai, o Rebbe falou que Mashiach está chegando. O Rebbe falou que Mashiach está chegando, pai.
Aí o pai falou, não, todo dia a gente fala, a gente não canta junto, anima a mim, e a gente fala em casa que o Mashiach está chegando. Ele falou, não, pai, mas o Rebbe, ele falou de verdade que o Mashiach está chegando. Ou seja, todos nós queremos que o Mashiach chegue, todos nós falamos que o Mashiach, mas o Rebbe, ele era mamesh, ele era realmente, as coisas do Rebbe, ele fazia acontecer as coisas na prática, né, com toda a hayut, com toda a emoção, com toda a vitalidade, né? E por isso o Rebbe conseguiu acender o nosso coração, acender a nossa disponibilidade de nós estarmos dispostos a fazer Mesirut Nefesh, fazer um alto sacrifício das nossas vidas, da vida das nossas famílias, desde que a gente vai poder alegrar uma criança órfã, desde que a gente vai poder alegrar uma comunidade esquecida, que a gente vai poder levantar o judaísmo em algum ponto do mundo. Bezrat Hashem, que a gente possa ter logo os frutos de Hakit soberano no Shochnei Afar, da ressurreição dos mortos, e o Rebbe Bevada, que vai ser um dos primeiros que vai levantar, e que ele possa, que com a chegada de Mashiach, se queira bem, amém.